a região metropolitana de Campinas. Estamos ao vivo com o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, Gustavo Reis. Gustavo, muito obrigado por atender o CBN Campinas. Bom dia. Bom dia, prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. E aí, Gustavo, que situação, hein, essa chuva, hein? Difícil, viu? Não tá fácil, gente. Tem tido aí muita dificuldade na nossa região em função dessa grande quantidade de chuvas acima da média, que tem aí trazido bastante prejuízos para a nossa região. Está castigando, inclusive, essa calamidade, Capivari, que enfrenta a enchente da cidade, da história da cidade, né? Outras cidades também estão em estado de alerta, como Sumaré, Valinhos, Hortolândia. E aqui em Jaguariúna nós também tivemos, hoje de madrugada, por volta das 4 da manhã, o transportamento do rio Camanducaia, que atingiu o bairro Ricardo Camanducaia. E 4 famílias tiveram que ser removidas das suas residências, mas está tudo bem com elas. A nossa Defesa Civil vem monitorando todas essas áreas aí com risco de alagamento e tomando todas as medidas necessárias para evitar mais acidentes, maiores transtornos para a população. Infelizmente, aí a previsão na nossa região é de chuva por mais 15 dias, então temos que ficar em alerta, em atenção, né? Prefeito Gustavo Reis, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado também pela participação do senhor aqui no CBN Campinas. Cada vez mais a gente tem visto a importância da colaboração, né, da junção aí dos prefeitos no âmbito metropolitano, nas tratativas junto aos governos, né, na requisição, seja na área da saúde, área de segurança e tudo mais. Com relação agora a esse período de chuvas, vocês têm se reunido constantemente destinado aí à pandemia. Já há alguma conversa também nesse sentido de os municípios se ajudarem nessa questão das enchentes e as necessidades que cada município enfrenta e tem? Sim, embora isso foi recente agora, né, e a gente estava bem focado na questão do número de leitos, na questão do Covid. Então nós devemos ter uma reunião em breve para a gente poder tocar. Mas sim, sempre uma união de esforços de todos os prefeitos na participação do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, para que a gente consiga ter recursos necessários para atender essa demanda nessas questões emergenciais. Mas esse impacto das chuvas na região, nós não tínhamos a noção que pudesse ser tão grave. Isso se agravou agora mais no final de semana, André. Ainda com relação, o senhor falou agora há pouco da situação em Jaguariúna, que o rio Camanducaia acabou transbordando. Há uma perspectiva aí já de redução desse transbordamento ou em função das águas que chegam de outros municípios para a tendência que aumente? Como que o município, a Defesa Civil está trabalhando aí em Jaguariúna? Nós estamos acompanhando a previsão do tempo para verificar como é que está evoluindo isso. Hoje o nível do rio está bem alto, está bem elevado, e só com a diminuição das chuvas que a gente vai ter uma tranquilidade maior. Hoje ainda está de alerta, porque esse espaço está muito elevado o rio, e Jaguariúna é uma cidade que é cortada por 3 rios, então a gente está com uma estado de alerta com a nossa Defesa Civil acompanhando a previsão para que a gente possa tomar as medidas no sentido de proteger a população e retirar as famílias que moram nessas áreas mais vulneráveis. Gustavo Reis, aqui é Marcos Delfino. Você tem conhecimento se a ajuda do governo do estado já chegou para os municípios? Delfino, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Mignoli, e o governador do estado já anunciaram o envio de recursos para esses municípios mais afetados. Eu acredito que deve estar essa semana chegando. Eu vi que para Capivari foi prometido aí R$1 milhão, e outras cidades foram mais atendidas, num total de R$15 milhões para atender 10 cidades, 10 municípios. Então acho que até o final dessa semana deve estar chegando os recursos. O povo brasileiro é bastante solidário, está se mobilizando para poder também ajudar com mantimento, com roupas, especialmente essas famílias que estão sofrendo e estão desabrigadas. Prefeito Gustavo Reis, com relação também agora a respeito da pandemia, o senhor esteve ontem até aqui na Câmara em Campinas, né, a região, a gente até informou agora na abertura do CBN Campinas, que deve receber mais 50 leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19. A gente viu uma subida muito rápida, né, com relação
a necessidade de leitos de enfermaria e também de UTI. Qual a situação aí em Jaguariúna e no âmbito regional? Como que vocês têm trabalhado para alcançar aí conseguir mais leitos? Nós fizemos a reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas justamente para a gente poder pleitear junto ao governo do estado um apoio maior na questão dos leitos de Covid. A gente viu que os municípios todos são superlotados e Jaguariúna não é diferente. Nós temos 80% da UTI nossa lotada e 130% dos leitos clínicos de enfermaria também lotados, o que nos deixa bastante preocupados. Então, foi feito um movimento com o presidente do Parlamento Metropolitano de Campinas, que é o presidente da Câmara de Campinas, José Carlos, com o deputado federal da nossa região, o deputado Carlos Sampaio. Nós fizemos uma reunião e o Carlão intermediou junto ao governador, o Marco Vignoli, que a gente pudesse aumentar o número de leitos. Nós conseguimos a liberação agora de 50 leitos de UTI exclusivamente para Covid, né, para RNC. Então, agora os prefeitos vão indicar a necessidade de cada cidade, informando qual é a necessidade em termos de leitos clínicos ou em termos de UTI, e em cima disso a gente está fazendo todo o nosso trabalho para a gente reduzir essa pressão de ocupação nos nossos hospitais. É importante, Delfino e André, que a gente tenha também uma consciência que não adianta só a gente ficar aumentando o número de leitos. É importante a gente conscientizar aquelas pessoas que ainda não se vacinaram. A estatística mostra que nossos leitos de hospital, de UTI, leitos clínicos estão ocupados, na sua grande maioria, por pessoas que não se vacinaram. Então, isso nos preocupa bastante. Agora, nós estamos tendo, amanhã e essa semana, o retorno das voltas às aulas. E nós temos muito poucas crianças que foram vacinadas. Tive uma reunião na sexta-feira com o Conselho de Prefeitos da região metropolitana de Campinas e muitos prefeitos estavam justamente lamentando que os pais não estão levando suas crianças para vacinar. Então, nós estamos montando uma campanha pela vacinação das crianças. Então, todo o Conselho, nós vamos sensibilizar os pais a levarem seus filhos para se vacinar contra a Covid. Fazer um vídeo, porque, só para você ter uma ideia, 80% das crianças de Jaguariúna não se vacinaram. Então, ainda existe um exercício muito grande dos pais em vacinar as crianças. Mas a medicina, a ciência é clara e os resultados estatísticos mostram. Pessoas que estão ficando com sintomas mais graves, que estão se contaminando, numa média de 180 mil pessoas por dia no Brasil, são daquelas pessoas que não se vacinam. E as crianças ainda mais frágeis vão entrar às aulas agora numa variante tão transmissível como é a Ômicron, elas têm que se proteger. Os pais têm como a sua joia mais preciosa os seus filhos. Então tem que haver essa conscientização. Então nós vamos estimular isso para que a gente possa também desafogar e não ter um impacto tão grande desse problema que nós estamos tendo com os leitos aqui da nossa região. Prefeito Marcos Delfino, para a gente encerrar essa entrevista, o senhor tem um pouco mais de 1 minuto e pouco para falar ainda. Deixa uma mensagem, prefeito, não só para os prefeitos, mas principalmente para o cidadão. Porque hoje nós temos duas situações, né? Essa enchente, casas alagadas, famílias desabrigadas e essa situação aí nos hospitais, né? Sobre as enchentes a gente não tem como controlar, depende da natureza. Mas sobre o Covid a gente depende da autorresponsabilidade, a gente tomar uma atitude. Tomar atitude é a gente vacinar, tomar todas as 3 doses, vacinar os nossos filhos, ter mais empatia com o próximo e a gente conseguir superar de maneira unida, de mãos dadas, a essa tragédia que é o coronavírus na nossa humanidade. Então, peço a todos aí que estão hermanados para se vacinarem. Em relação à chuva, vamos torcer aí para que diminua e que a gente tenha aí uma solução para atender os desabrigados. Quero agradecer a você, Delfino, o André e a todos os ouvintes da CBN pela oportunidade de poder esclarecer aqui enquanto a região metropolitana está passando aqui nos nossos municípios. Microfone da CBN Campinas sempre aberto, viu, Gustavo? Não só para você, mas para os demais prefeitos. Nós conversamos com o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Delfino. Bom dia, André, e a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar com vocês aqui, passando as informações da nossa região e da cidade de Jaguariúna. Agora, 10 horas.